Sabes este livro aqui? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se o tens em casa, podes atirar já com ele para o lixo. E nada do que está neste livro te vai ajudar a ter melhores relações com outras pessoas ou comunicar melhor com outras pessoas sem primeiro saberes uma coisa que eu te vou falar neste vídeo. E eu não quero soar pretenciosa e dizer que eu a que sou dona de toda a verdade. Eu já li este livro e quando tentei aplicar as lições deste livro, eu dei-me muito mal. Isso porque não tinha resolvido uma coisa dentro da minha cabecinha que me estava a prejudicar todas as minhas relações à minha volta. E é sobre isso que eu decidi falar neste vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Leonor Ribeiro, eu tenho 26 anos e este é um canal de desenvolvimento pessoal e profissional. Se tu te interessas por este tipo de temas e desejas te tornar uma pessoa melhor e com mais propósito, clica no botão de subscrever aqui em baixo e fica aqui para os próximos vídeos. Fazendo aqui um pequeno update das minhas questões pessoais para quem me segue, eu regressei ao Instagram tal como disse no último vídeo e já tenho experienciado alguma ansiedade, para não dizer muita. Eu começo a associar que o tempo que eu estive longe contrasta muito com o tempo que eu voltei. Como eu voltei ao Instagram depois de um mês fora e eu tenho tendência a querer usar tudo de uma vez. E claro, quanto mais tempo uma pessoa passa com estímulos rápidos de redes sociais, mais ansioso se torna. Isso já não é novidade para ninguém. Estou aqui a tentar encontrar um balanço para também não prejudicar a minha produção de conteúdo aqui no YouTube, que é o meu foco, mas também para me manter no Instagram. Criar ali um equilíbrio. Eu sou sincera convosco, eu ainda não encontrei aqui o equilíbrio perfeito, mas estamos no caminho para isso. Outra coisa que eu queria desabafar convosco é que não tem sido uma semana nada fácil, alguns problemas de saúde de alguns familiares, esta questão do vídeo que ficou sem som e também o facto da minha coelha Kika ter que ir para o veterinário, nada de grave, mas teve que ir ser consultada, fez com que esta semana fosse absolutamente terrível para mim. Hoje é quinta-feira e eu estou a precisar aqui de um apoio extra. Eu hoje, curiosamente, cheguei aos 450 subscritores, o que me deixou muito feliz e eu valorizo cada pequena conquista. Essas pequenas conquistas é que me fazem continuar e que me fizeram pegar na câmara hoje para gravar este conteúdo para vocês. Mais especificamente, e se calhar está a soar confuso toda esta história para vocês, eu hoje venho falar sobre colocar limites nos outros. Parece bizarro que eu já tenha alguns conteúdos aqui no canal, porque é um canal de desenvolvimento pessoal sobre ser respeitada, sobre colocar limites nos outros, sobre nos valorizarmos, mas eu sinto que não tenho colocado em prática isso de todo. E depois de várias vezes em que eu me dei mal, porque fui demasiado boazinha e depois as pessoas exigiram de mim mais do que aquilo que eu conseguia dar, fez com que eu refletisse em todas aquelas vezes em que eu sempre, mesmo que isso exigisse algum esforço de mim, quis dar ao outro uma solução. E não é que esse favor que eu faça aos outros não seja reconhecido, porque numa fase inicial as pessoas agradecem, elogiam, as pessoas dizem ai, tu és tão simpática, tu és uma maravilha, mas depois, a partir de um favor que eu faço, começam a pedir 2 ou 3, ou começam a sentir que já têm confiança comigo tal para exigir que eu satisfaça as expectativas delas. E isso aconteceu recentemente, eu não vou partilhar aqui a situação porque não quero estar a expor a pessoa. Basicamente eu fiz o favor a essa pessoa e eu não tinha uma relação muito próxima com ela, aliás eu só tinha estado com ela uma vez, era conhecida de uma conhecida minha, e essa pessoa depois constantemente começou a querer saber detalhes sobre a minha vida. Inicialmente a ligar-me para me agradecer, depois começou a ligar-me para saber onde é que eu estava a trabalhar, o que é que eu estava a fazer, qual é o horário que eu tinha, que dia era a minha folga, para vocês terem uma noção. Essa pessoa que eu nunca tinha falado, só falei uma vez na vida, veio depois intrometer-se na minha vida, como se tivesse esse direito. Desabafei com o meu namorado, estava a comentar com ele porque é que as pessoas sentem que têm essa confiança comigo ao ponto de depois se meterem na minha vida ou ao ponto de depois exigirem mais coisas de mim. E ele disse, eu não sei se é novidade para ti, mas tu dás muita confiança inicialmente às pessoas. Não é que eu nunca tenha reparado nisso, mas o sentar para refletir efetivamente no nível de confiança com a desculpa de que estou a comunicar com a pessoa e estou a ser simpática,
o nível de informações e de contacto e de disponibilidade de mim que eu dou à pessoa que só vi uma vez é surreal. Eu comecei a pensar em todos os outros casos em que eu conheci a pessoa pela primeira vez e comecei a falar com ela como se ela já fosse uma amiga de longa data. E de facto, eu gostava de ser uma pessoa mais reservada. Eu comecei este vídeo a mostrar-vos este livro. Uma das primeiras coisas que este livro toca, eu já li este livro há mais de um ano, é que as pessoas são muito egocêntricas, as pessoas pensam muito em si, aquilo que vai trazer alguma vantagem para elas. Este livro, quando diz que as outras pessoas pensam muito em si próprias, diz para usar isso como uma vantagem para ti. Ou seja, se tu te mostrares disponível para as servir ou para ser útil para elas, as pessoas vão gostar de ti. É efetivamente isso que acontece quando tu te mostras disponível, quando tu te mostras simpático para a pessoa, quando te mostras abertura para ajudar a pessoa ou ter disponibilidade para a pessoa vai efetivamente reconhecer essa disponibilidade em ti. No entanto, no futuro, tu podes vir a prejudicar-te por causa disso. Porque não importa tu saberes lidar muito bem com os outros, saberes comunicar com eles, não importa tu seres gostado, fazer amigos e influenciares as pessoas, se tu não tens a habilidade inicial de estabelecer um limite e te afastar quando a coisa não te está a dar jeito. Pegando nesta situação que eu acabei de relatar, se o meu objetivo era que a pessoa gostasse de mim, o objetivo foi concluído, porque a pessoa realmente elogiou-me, porque a pessoa reconheceu a minha capacidade de ajudar. No entanto, eu, como não tenho e gostava de ter e quero muito desenvolver a habilidade de colocar limites, de dizer, olha, eu estou disponível para te ajudar, mas não estou sempre disponível, porque eu também tenho as minhas próprias vontades. E isso é muito difícil. Não é à toa que dizem que, muitas vezes, quando tu dás a mão, as pessoas querem logo o braço. E é verdade. As pessoas sentem que tu estás lá para as servires. E se tu disseres, olha, toma lá a minha mão, pegando no ditado de mão beijada, elas vão se sentir na liberdade de pedir o braço. Não importa se a pessoa é má, se não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a liberdade que tu entregas de mão beijada à pessoa sem nada em troca. Como quem diz, eu estou sempre disponível para ti, para tu usares quando tu precisas. Eu confesso que não é a primeira vez que eu falo disto aqui no canal. Mas eu também confesso que eu nunca peguei neste tipo de pensamento e apliquei de facto na minha vida, porque quase que é mais forte do que eu. Eu, quando vou a ver, já fiz um favor que se calhar estava para lá do que eu tinha que fazer e a pessoa viu que eu estava sempre disponível e que eu ia sempre fazer favores. Na sequência disso, o meu namorado disse que realmente era assim que acontecia, que eu já me lixei várias vezes ao longo da minha vida por causa disso. E eu até vos vou passar uma história muito particular aqui, que ilustra muito bem uma das vezes que eu me lixei. E eu sou da cidade pequena. E como vocês sabem, é muito difícil arranjar casa no Porto. Primeiro, há uns 7 anos, que é quando se passou essa história, por isso é que eu já sinto alguma liberdade de a contar aqui, porque eu sinto que já passou muito tempo. Há 7 anos, voltando ao assunto, era mais fácil arranjar casa no Porto, no entanto já era difícil. E os estudantes, quando são colocados no ensino superior, a prioridade é, se não forem para as residências universitárias, é encontrar uma casa a um preço idealmente acessível para poderem viver e estudar enquanto estão aqui a tirar o curso. E na altura, a minha mãe conhecia uma senhora, era conhecida, vizinha e até muito, não digo uma relação próxima, mas uma relação de cordialidade e simpatia com a senhora. Comentou que a filha estava e vinha para a universidade este ano e que precisava mesmo de encontrar uma casa no Porto, um quarto no Porto. E eu e a minha mãe prontamente nos disponibilizamos a dar o número do meu senhorio, que era o senhor que me alugava o quarto, a essa senhora, porque iam ficar alguns quartos vagos na minha casa e ela podia aproveitar nessa altura para alugar o quarto antes que ficasse tudo lotado. Entretanto, falamos também com o meu senhorio, relativamente a isso. Olha, vai ligar uma senhora conhecida nossa a pedir um quarto para a filha, ela é da mesma cidade que nós, é uma conhecida nossa, se pudesse dar uma atenção. O meu senhorio alugou o quarto a essa rapariga, e ele até fez um desconto no quarto porque a pessoa era minha conhecida. E o que é que acontece? Nós alugamos o quarto,
mas muitas vezes trazemos visitas para casa. Conclusão de toda essa história, que eu não quero que esta história ocupe este vídeo inteiro. Essa rapariga e sua mãe, na qual eu fiz o favor de arranjar o quarto, à qual eu apoiei nas primeiras semanas que ela sentia-se muito triste porque estava longe de casa, à qual eu dei alguns conselhos para ela começar a universidade, à qual ela estava extremamente triste quando teve que desistir da praxe, eu dei-lhe um conselho a dizer que a praxe não era a vida universitária. Depois de tudo isso, essa rapariga foi fazer queixa ao meu senhorio, que já era um senhorio acho que há 4 anos ou há 3, que eu levava para o meu quarto o meu namorado, que eu convidava o meu namorado para ir lá dormir ou para ir lá estar em casa. Nós podemos pensar assim, bem, realmente ela podia se sentir incomodada porque tinha lá um rapaz em casa, porque não queria ter a presença dele, ou até achava que não era justo ele estar lá tantas vezes em casa. No entanto, podemos também considerar que, perante tudo aquilo que eu fiz por ela, eu merecia a mínima consideração de ela vir ter comigo e me dizer: Leonor, eu não me sinto confortável com esta situação, com o teu namorado aqui, será que podemos resolver as coisas de outra forma? Não quero que leves a mal. Não foi isso que ela fez. Ela foi fazer queixa à sua mãe, que eu tinha o meu namorado lá em casa, e a sua mãe também não foi falar com os meus pais e dizer: olha, eu não quero entrar em conflito, simplesmente não gosto que a sua filha leve para lá o namorado. Não, elas fizeram as coisas de trás das costas, com aparentemente estava tudo bem, e foram fazer queixa ao senhorio. O meu senhorio, que até hoje eu tenho uma relação boa com ele, já não estou na casa alugada por ele, mas tenho estima por ele até hoje. E ele ligou-me até meio atrapalhado, porque eu já era uma inquilina de muito tempo, a dizer: olha, Leonor, foi isto, a pessoa não quer problemas, não é? Mas fizeram efetivamente essa queixa, e eu não proíbo que o seu namorado vá lá para casa, mas tenha um bocadinho de moderação e tenha um bocadinho digamos, de jogo de cintura para saber lidar com esta situação. Ele fez o papel dele e muito bem. Tudo isto para falar sobre uma das muitas vezes que eu ajudei alguém e essa pessoa agradeceu-me dessa forma. Vocês podem pensar: ai, mas não são todas as pessoas assim, Leonor. Eu recuso-me a aceitar que as pessoas são todas ingratas, que o mundo é assim. Eu também me recuso a aceitar que o mundo é assim. Eu sou uma eterna crente na humanidade. Eu acho sempre que as pessoas não vão cuspir no prato que comeram. No entanto, mesmo que as pessoas não o façam, mesmo que as pessoas não cuspam no prato que comeram, as pessoas vão sempre aproveitar mais um bocadinho, ou tentar aproveitar mais um bocadinho do que aquilo que tu lhes deste. Porque se eu estiver com a minha coelha no sofá a brincar e tiver uma latinha de biscoitos e eu lhe der um, ela vai comer um e depois vai-me pedir outro. E se eu lhe der outro, ela vai pedir o terceiro. E as pessoas são iguais. Desculpem-me esta comparação, pode soar mal, pode, mas tentem aceitar e me acompanhar. As pessoas são iguais. Quero deixar aqui a reflexão. De que adianta tu saberes agradar o outro, comunicar com o outro, que é tudo o que este livro ensina, e muito bem, isto não é uma crítica a este livro, apesar de soar como tal. De que é que vale se depois tu não souberes colocar limites? Vale tu no futuro te prejudicares. Então, na minha opinião, aprendes a colocar limites, aprendes a te posicionar, porque posicionar não é só para quem cria conteúdo na internet. Posicionar é na tua vida. Aprendes a ocupar um espaço que as pessoas não podem invadir. E depois é que tentas saber comunicar com o outro. Comecei também a pensar noutras coisas e eu sou muito fã da série Diários do Vampiro. Eu não sei se vocês conhecem ou se também são fãs. Já agora digam-me aí nos comentários. Eu já tive um canal no YouTube sobre Diários do Vampiro. Há uma frase que eu gosto muito, que me marcou na série e que marcou também várias pessoas, em que a Helena pergunta ao Damon: porquê é que tu não deixas que as pessoas vejam o bem que há em ti, a pessoa boa que tu és? E ele respondeu que quando as pessoas veem o bem, esperam o bem. E eu não quero viver para corresponder às expectativas de ninguém. Esta frase é mesmo muito boa. Eu quero segui-la mais na minha vida. Eu quero, se calhar, tornar-me um antídoto daquilo que eu sou neste momento. Para eu começar, se calhar, inicialmente a chocar as pessoas, que eu estou diferente, que eu não estou talvez tão simpática, que eu não estou talvez tão disponível, mas que depois é a transição necessária para que eu consiga viver a minha vida sem ter que estar em função dos outros, sabem? Digam-me se vocês ficaram até aqui no vídeo, se vocês
Acham que faz algum sentido todo este desabafo e todo este tópico de colocar limites? Digam-me nos comentários. Fiquei até aqui para eu saber realmente o número de pessoas que aguentam este palavreado todo, estes minutos todos, para chegar até aqui no vídeo. Vocês que ficaram até aqui são realmente as pessoas que eu quero ter comigo. E por isso, tu és uma delas, comenta em baixo, fiquei até aqui e clica no botão de subscrever se ainda não o fizeste. Há uma coisa também essencial para além de colocar limites nos outros, que é parar de se preocupar com coisas inúteis. O nosso cérebro tem um espaço de armazenamento limitado. Então, se estiver ocupado com coisas inúteis, sobra um pouco espaço para as coisas boas. Eu vou deixar aqui o vídeo a seguir alguns que te explica exatamente como é que tu podes parar de te preocupar com coisas inúteis. Fica comigo até ao próximo vídeo. Um grande beijinho e até à próxima.